Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus, ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, para que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, com saúde. Gente, o nosso tema de hoje é um tema muito importante para nós cristãos, tá? Eu quero fazer um vídeo hoje sobre a importância da oração, tá? Por que nós precisamos, estar sempre rezando, em contato com Deus? Qual é a importância da oração? Por que o cristão, tá? Ele tem que estar sempre, em contato com Deus. Então eu quero explicar a diferença entre rezar e orar. Muita gente pergunta quais são os tipos de oração, tá? Então, eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque nós precisamos muito, gente, de oração. Quem de nós que não precisa de oração? Mas tem gente que não sabe rezar, tem gente que pergunta por que nós precisamos rezar. Então, vamos fazer um vídeo explicando sobre tudo isso, porque se a gente não rezar, gente, a gente não consegue nada, porque rezar é você estar em intimidade com Deus, é você estar, é um diálogo com Deus. Então, isso tudo nós vamos explicar hoje, tá? Veja, sempre quando eu faço um vídeo, eu coloco um livro para a gente poder aprofundar, e hoje não é diferente, tá? Eu tenho alguns livros aqui que eu poderia apresentar de oração. Tem um livro muito bom, que se chama Orações de Todos os Tempos da Igreja. Eu tenho ele, mas eu não trouxe aqui agora para mostrar, mas no outro dia eu posso até mostrar. Tá? Orações de Todos os Tempos da Igreja. Então, a Igreja sempre foi uma instituição que ensinou aos seus fiéis a orar. Não é? Então, você pode adquirir esse livro. E eu trouxe aqui um livrinho pequenininho que ensina muita coisa sobre oração. O nome do livro é Qual a Importância da Oração? Tá? É um tratado de oração. Aqui, gente, tem muita coisa boa e eu vou usar para a gente poder explicar e falar sobre a nossa aula de hoje, tá? É da editora Cleofas, ok? Qual a importância da oração para o cristão? Então, se você quiser adquirir, é um livro pequenininho, tá vendo? O Orações de Todos os Tempos da Igreja, ele é um livro bem mais grosso. Tá? Então, se você quiser adquirir para aprofundar, que aqui a gente não tem como aprofundar. Qual a importância da oração? Ok? Eu gosto sempre de fazer, de ler o que está na contracapa dos livros, tá? E também no índice, para você, se você tiver interesse de adquirir, tá bom? Então, aqui na contracapa do livro, eu quero ler o que está aqui na contracapa do livro. Diz assim: os santos dizem que a oração, tá, é a nossa força. Olha aí. Então,
A oração para o cristão é a força, é a nossa força. O cristão que não reza, ele fica fraco, entendeu? Por causa das coisas da vida, né? Que a gente sabe que essa vida não é fácil. Então, essa é a oração que nos dá força para continuar seguindo em frente, ok? Por quê? Porque a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, entendeu? Por isso, Jesus manda orar sem nunca deixar de fazer. Olha aí, Lucas capítulo 18, versículo 1. Então, você pode depois ler na sua Bíblia aí. Então, Jesus manda que a gente ore sempre, tá? Então, é uma coisa, se Jesus manda, é porque ele sabe que nós precisamos. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia que quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque é a oração, gente, é que nos coloca em comunhão com Deus, entendeu? Então, se a gente não reza, nossa alma começa a ficar fraca, não é? Você repara isso para você ver. Quando a gente não reza, não quer saber de Deus, a gente começa a deixar Deus de lado, tá? Então, quanto mais a gente, né, for fervoroso na oração, mais Deus, né, vai poder estar presente na nossa vida. Agora, veja, a gente nunca deve também impor a Deus que Deus tem que nos atender. A gente pede. Jesus falou, pedi, recebereis, buscai e achareis. Mas o tempo é de Deus. Tá? Isso não quer dizer que Deus vai nos dar tudo. Não. Deus vai nos dar aquilo que ele achar que é bom para nós. Tem isso também. Mas Jesus manda a gente pedir. E mais do que pedir, também é agradecer. A oração também não é só pedir. Tá? Eu peço, mas eu sou mais de agradecer. Eu agradeço muito a Deus, primeiro pelo dom da vida, por estar vivo, não é verdade? E depois, né, por tudo, né? Por ter o que comer, por ter uma casa, coisa que muitos não têm. Então, gente, a nossa primeira oração deve ser a oração de agradecimento pelo dom da vida, não é? Por tudo aquilo que Deus já nos deu, entendeu? Então a gente podemos pedir, mas também a gente deve também ter uma oração de agradecimento. Jesus ficou triste com aqueles 10 leprosos que foram curados e depois não voltaram para agradecer. Só um voltou, e era um samaritano, não era nem um judeu. Jesus ficou triste. Está lá no Evangelho. Então não sejamos ingratos com Deus. Deus nos dá tanto, não é verdade? Então vamos também agradecer, porque às vezes a gente pede tanto, mas esquece de agradecer, não é? E aqui dentro, gente, o livro é muito bom e é pequenininho, não é grande. Então, se você quiser adquirir, o livro ele nos ensina muita coisa. Então, eu vou colocar aqui o índice para você ver, se você quiser adquirir, tá bom? Primeiro, o livro aborda por que rezar. Por que a gente deve rezar? Então, o livro aborda por que a gente deve rezar. Como rezar? Aí o livro também ensina, né, algumas práticas de oração que nós cristãos devemos ter. Quando rezar? Tá? Então o livro também faz essa explanação. Quando é que a gente deve rezar? Só quando a gente precisa? Só quando a gente está precisando de alguma graça? Só quando a gente está na pior? Entendeu? Então o livro aborda tudo isso. O poder da oração, olha aí, tá vendo? Então a oração tem poder. Quanto mais fervorosa for, a gente vê isso muito na Bíblia, gente. Aqueles homens de Deus fervorosos e conseguiam coisas no Antigo e no Novo Testamento. Aqueles homens de Deus, eles conseguiam tudo pelo poder da oração. E Jesus disse, tudo aquilo que você pedir em meu nome, se for da vontade de Deus, Deus fará, através da oração, ok? Então, o poder da oração. Tá? Aí aqui o livro também nos ensina também aquilo que está na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a oração e o que está na tradição da igreja. Muitos santos pregaram muito sobre a oração. Então aqui no livro tem a oração de muitos santos. Vou só colocar aqui, só para você ter uma noção. Ó. Ensinamentos dos santos sobre oração. Então, tem ensinamentos de Santo Agostinho, tá? Santo Afonso de Ligório, só doutor da igreja, tá? Santa Catarina de Sena, olha aí. Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo, São Tomás de Aquino,
São João Crisóstomo, São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santo Ambrósio, São Boaventura, São Gregório Magno e São Gregório Nazianzeno e São Bento. Só doutor da igreja, gente. Doutor da igreja são aqueles feras mesmo que estudaram muito sobre teologia e eles ensinam muito sobre oração. Então, gente, é um livro muito legal, muito bom, tá? Então, você pode adquirir, se você quiser, esse livrinho, Qual a Importância da Oração, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu quero colocar alguma coisa, tá? Antes da gente abordar algumas coisas aqui que o livro aborda, eu quero explicar para você a diferença entre orar e rezar. Por quê? Porque muita gente tem essa dúvida, não é? Qual que é o correto? O correto é orar ou é rezar? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que tem seitas, né, e outras religiões que eles falam orar. Eles não aceitam rezar. Né? Eles falam, não, rezar está errado. Tá? Mas a Igreja Católica disse que não. A Igreja Católica diz que orar e rezar é a mesma coisa, tá? E você pode orar e você pode rezar. O mais importante é rezar ou orar. O pior é você não fazer. É você não orar ou não rezar. Isso é que é o pior. Então, a Igreja Católica ela não faz diferença entre orar e rezar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas seitas que nos criticam porque as nossas orações são aquelas orações, né, conhecidas, né, do Pai Nosso, da Ave Maria, né, o Credo, o terço, que eu quero falar, daqui a pouco quero falar sobre a importância do terço, tá? Uma das orações mais poderosas dos católicos. Tá? Então, nós somos muito criticados porque a gente fala rezar e não orar. Mas é a mesma coisa. E a Bíblia fala tanto de orar quanto de rezar. É a mesma coisa. Jesus ensinou a orar e Jesus ensinou a rezar. E eu vou provar isso. Jesus ensinou a orar. Diz aqui, ó, Lucas 18, versículo 1. Tá? Orar sem nunca deixar de fazer. São Paulo também fala, ok? Mas a Bíblia também ensina a rezar. Orar é você fazer uma oração espontânea. Entendeu? Tudo bem, você pode fazer. Também a Igreja Católica também faz as orações espontâneas. Ok? Mas a Igreja também, ela ora e ela também reza. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o Terço, não é? E as orações, vamos dizer assim, escritas, vamos dizer assim, aquelas orações decoradas, não é verdade? Isso a gente chama de rezar. E tem também as orações, e o orar e as orações espontâneas. Não tem problema, gente. Pode rezar e pode orar. Tem a oração do anjo da guarda, do santo anjo do Senhor. Entendeu? São orações, gente, que têm 2000 anos. Essas orações têm 2000 anos, são poderosíssimas. Ok? Então, você pode orar, uma oração espontânea, e você pode rezar. O Pai Nosso, a Ave Maria, né, o Credo, o Terço, a oração ao Santo Anjo da Guarda, e todas aquelas orações que a igreja ensina. Então, não tem problema, gente, tá? A Igreja Católica ensina você fazer as duas coisas, orar ou rezar, tanto faz. Você pode orar e você pode rezar. Ou você pode fazer uma oração espontânea, ou você pode fazer as orações normais. Tá? A Bíblia ensina a rezar. Jesus ensinou o Pai Nosso. Tem lá as orações lá. Pega no Antigo Testamento, oração de Moisés, oração de Judite, oração de Davi, entendeu? No Novo Testamento, Magnífica, de Nossa Senhora, lá está em Lucas 1. Nossa Senhora também fez uma reza, está lá a oração do Magnífico. A Ave Maria é tirada da onde? A primeira parte é tirada da Bíblia. A segunda parte é da tradição. Mas a primeira parte é tirada da Bíblia. Entendeu? Então, gente, a Bíblia ensina a rezar e ensina a orar. Então, não tem problema, gente. O importante é você fazer. Tá? Não importa. A oração, gente, qualquer oração é válida. Desde que seja para o bem.
Não é verdade? Então não tem problema, não dê ouvidos a esse povo que fala que não pode, né? Não pode rezar, né? Não pode repetir. Ah, não pode repetir. Quem não pode? Quem falou que não pode repetir? Claro que pode. Por que pode? Porque uma vez só não sustenta. Uma oração só não sustenta. Por que a gente precisa repetir? Porque Jesus falou, pede de novo, entendeu? Jesus contou várias parábolas sobre insistência. Tá? Você come um grãozinho só de arroz? Não. Por que você não come um grãozinho só de arroz? Porque não sustenta. Você tem que comer vários. Feijão, não é verdade? Você não come um grãozinho de feijão. Por que você come mais de um? Por que às vezes você repete? Porque só um arroz e um feijão não sustenta. A oração é a mesma coisa. Por que a gente repete várias vezes? Faz mais de uma vez. O texto, por exemplo, são 50 Ave-Marias. Por quê? Porque um só não sustenta. Eu vou falar sobre o texto daqui a pouco. Eu quero falar especificamente sobre o texto daqui a pouco. Tá? Então, gente, não tem problema, tá, gente? Pode ensinar seu filho a orar e também a rezar. Ensine a ele a orar, mas também ensine ele a rezar o Pai Nosso, que Jesus ensinou, a Ave Maria, que está na Bíblia, está na tradição da igreja, a oração do Santo Anjo do Senhor, que é maravilhosa, entendeu? Eu faço uma reza todo dia aqui do Espírito Santo, que é uma oração mais bonita do que aquela que eu faço aqui no começo, pedindo o Espírito Santo. Por que não pode fazer? Claro que pode, gente. Então, você pode orar e você pode rezar. Entenderam, gente? Então, eu quero explicar, porque eu sei que tem muita gente falando asneira aí, e nós católicos não precisamos ouvir esse povo, não. Pode fazer todo tipo de oração, seja rezado ou orado, tanto faz, ok? Então, vamos lá, gente. Por que a gente deve rezar? Por quê? Porque rezar, gente, é um diálogo com Deus. Jesus vivia em oração. A Bíblia fala que Jesus vivia em oração com Deus. De dia ele pregava e à noite, o que ele fazia? Rezava, orava a Deus. Então, quer dizer, você pode rezar a qualquer hora, de manhã, de tarde, à noite. Tá? Tanto que tem salmos para quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Isso quer dizer o quê? Que você deve rezar quando acorda, para agradecer a Deus o dom da vida. Você deve rezar quando você está almoçando, depois que você almoça, para você agradecer o pão que você recebe. Eu, graças a Deus, eu tenho essa prática comigo. Depois que eu termino de almoçar e jantar, eu faço a minha agradecimento a Deus, entendeu? Cruzo meu corpo e agradeço a Deus pela comida, né? Coisa que muitos não têm. E eu peço a Deus que nunca deixe faltar, nem para mim, nem para ninguém. Porque Deus muitas vezes não nos escuta porque nós somos egoístas. Nós também só pensamos na gente. Tá? Você deve rezar, mas também você não deve pedir só para você. Deus, que não falte comida, né? Nem na minha família e nem para a família de ninguém. Não seja também aquela oração egoísta. Deus não escuta a oração do egoísta. Isso é uma coisa importante. Entendeu? Quando você pede para todos, aí vem aquele monte de graça. Agora, quando você pede só para você, aí Deus não te ouve. Entendeu? Você pode pedir para você, mas não peça só para você. Entendeu? Não faça isso. Entendeu? Peça também para aqueles que não têm. Entendeu? Porque tem muitos que não têm. Um prato de comida, uma moradia, uma roupa. Não é verdade? Então, gente, às vezes, Jesus disse isso. Que muitas vezes Deus nos atende porque a gente pede mal. A gente não sabe como rezar a Deus, como orar a Deus. Porque muitas das vezes a gente é muito egoísta. Então, isso aí é uma coisa que Deus ensina para a gente. Por isso que o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, é uma oração plural. Tá? A única pessoa que pode chamar Deus de Pai é Cristo. Agora, Jesus ensinou a gente chamar do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha aí que bonito. A oração do Pai Nosso é belíssima por isso. É uma oração da comunidade. Por isso que a gente reza na igreja. Para a gente pedir a graça de Deus para todo mundo, não é só para a gente. Tá? Então vamos aprender isso. Ok, gente? Se o próprio Jesus, que era o único que podia chamar Deus de Pai, né, ele ensinou a gente, né, e os discípulos
de Jesus pediram, né? Senhor, ensina-nos a orar como, né, João Batista ensinou lá para os discípulos dele. Né? Os apóstolos pediam a Jesus, porque eles próprios não sabiam, né, como se achegar a Deus, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos ver alguns textos bíblicos que falam da oração. Então, eu quero colocar aqui o que a Sagrada Escritura fala. A Bíblia fala muito de oração no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou colocar só algumas aqui, ok? Eu vou começar por um texto que eu gosto muito. Inclusive, eu às vezes brinco muito, entendeu? Que tudo, gente, no respeito, tá? Igual o Padre Léo. O Padre Léo, ele brincava, mas sempre com uma verdade religiosa para nos ensinar. Então, a gente pode brincar, mas desde que seja, não, vamos dizer assim, que seja uma coisa que dê um ensinamento para alguém, entendeu? A gente nunca deve também abusar das coisas de Deus, mas desde que seja uma coisa dentro do respeito, a gente pode usar as coisas de Deus também para falar para o outro também de uma forma mais simples, né? Para não ficar aquela coisa muito maçante, entendeu? Então é bom também que às vezes a gente possa colocar alguma coisa também de uma forma mais amena, tá? Então, por exemplo, Mateus 26, 41, Jesus diz assim: o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Então, eu estou falando que eu brinco, porque às vezes eu brincava muito, né? Que a gente às vezes cai no pecado porque a carne é fraca. Mas é verdade. Mas só que a gente tem que buscar também a força de Deus para a gente não cair. Entendeu? Então, o que vai fazer a gente não cair na tentação? Vigiar e orar. Entendeu? Por que a gente cai? Porque a gente não vigia e a gente não ora. Por isso que a gente cai no pecado. Tá? Vigiar quer dizer o quê? Fugir do pecado. Se você sabe que você vai naquele lugar e lá você vai pecar, não vá. Entendeu? É isso que é vigiar. E orar. Não, eu vou rezar para mim não cair naquele pecado. Entendeu? Então, as duas coisas que a gente precisa para não cair no mal. Entendeu? Vigiar e orar. Porque realmente a carne é fraca. Tá? Eu estou falando, porque às vezes nós homens, né, a gente brinca muito com essa questão, né, que a gente é muito tentado, não é verdade? Pelas santas mulheres, vamos dizer assim. Então, às vezes eu brincava, né, com isso, que às vezes o homem cai porque a carne é fraca. Mas também o homem cai porque ele não vigiou e ele não orou. Por quê? Porque ser tentado não é pecado. O pecado é você consentir no pecado. Sentir também não é pecado. O pecado é consentir. Entendeu? Então, por quê? Porque você não vigiou e você não orou. Por isso que Jesus fala. Entendeu? Então, você precisa estar sempre em constante oração para você não cair no pecado. Jesus, ele ensinou muito a oração e a palavra de Deus diz que Jesus passava noites inteiras no alto da montanha conversando com o Pai. Por isso que eu falei, oração é você conversar com Deus, como você conversa com um amigo. Então, a oração é um diálogo com Deus. Entendeu? Então, tem uns textos aqui que depois você pode ler. Lucas 5,16, Lucas 6,12, Lucas 9,29. Olha aí, tá vendo? Ele ensinou os discípulos a rezar. Mateus 6,9. Ensinou o Pai Nosso, inclusive. E insistiu com eles. É necessário orar sempre sem jamais deixar de fazer. Lucas 18, versículo 1. Entendeu? Então, gente, tudo que Jesus ia fazer, ele rezava antes. Tudo. Você pode ver na Sagrada Escritura. Até para escolher os discípulos, antes, ele rezou. Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, antes de sofrer a paixão, ele estava lá em oração a Deus. Entendeu? Tudo que Jesus ia fazer, ele não fazia nada sem oração. Nada. E Jesus é Deus. Ele não precisava. Mas por que ele fez? Para nos ensinar, para nos dar o exemplo. Entendeu?
Então, quanto mais você, né, estiver ali em diálogo com Deus, mais você vai ser abençoado. Entendeu? Então, Jesus ensinou muito a oração. Ok? Porque, gente, sem Deus a gente não consegue nada. Por isso que Jesus mandou a gente pedir, né? Pedir, até não poder mais. Ok? E tem muitos textos, gente, da Bíblia que falam sobre isso. Olha que texto bonito do livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 20. O Tobias, o pai dele estava cego. O pai do Tobias estava cego. E ele ia fazer uma viagem. Olha o que o pai dele fala para ele. Pede a Deus que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Tobias, capítulo 4, versículo 20. Olha aí. Ele ia fazer uma viagem, o Tobias, e o pai dele estava cego. E o pai dele falou para ele, peça a Deus, ou seja, em oração, né, para que dirija os teus passos, né, para que tudo esteja de acordo com a sua vontade. Eu viajei agora há pouco tempo, fui a Aparecida do Norte, nós fomos em oração. Fomos em oração, fomos e voltamos em oração. Eu, quando eu vou viajar, eu faço as minhas orações. Eu não faço nada, gente, sem antes me encomendar a Deus, para me proteger. Eu saio de casa, eu faço as minhas orações. Né? Eu posso fazer o que for. Eu não saio de casa sem me encomendar a Deus, porque, gente, nós não estamos livres das coisas do mundo, não. Nós não estamos livres, né, de acidentes, nós não estamos livres, né, de nada. Então nós temos que nos encomendar a Deus. Na época do Covid aí, muita gente não saiu de casa. Eu saí de casa. Graças a Deus eu não peguei. Mas eu saí me encomendando a Deus. Porque eu tinha que sair. Eu tinha que ir fazer uma compra. Eu tinha que ir receber no banco. Eu fui à igreja, eu não deixei de ir à igreja, só não fui à igreja quando fechou. Mas depois que abriu, eu fui na igreja. Com máscara, mas eu fui. Entendeu? Porque eu vou ficar preso até quando? Entenderam? Mas eu não saía de casa sem me encomendar a Deus. E, inclusive, eu rezei uma oração muito bonita que eu aprendi com o padre Reginaldo Manzotti, pedindo a Deus proteção para que nenhum mal me atingisse. Mas se eu pegasse o vírus, que eu fosse curado. Entendeu? Porque eu podia ter pegado o vírus. Porque eu tive que sair. Então eu pedi a Deus para me proteger, mas eu falei para Deus, se eu pegar, que eu seja curado. Isso é fé. E eu não fui. E graças a Deus eu não peguei. Entenderam, gente? Então, é o que nós podemos fazer. Nós não estamos livres de nada. Nada de mal. Mas, pelo menos, a gente tem que estar em sintonia com Deus, para que nenhum mal nos aconteça. Graças a Deus, nunca fui assaltado, nunca machuquei, nunca fui internado. Por quê? Porque eu sempre me encomendei a Deus. Sempre. Entendeu? Eu sempre fui para lugares perigosos. Rio de Janeiro, todo mundo fala que é um perigoso. Eu sempre fui no Rio de Janeiro, nunca fui assaltado, mas eu saía de casa e me encomendava a Deus. Deus me proteja de todo mal, né, de assalto, né, de acidente, de tudo. Eu vou ali no meu diálogo com Deus. Entendeu? Então, gente, faça isso. Tá? É o que diz o Salmo, que nenhum mal chegue até a tua tenda. Mas para isso você tem que pedir. Jesus falou, pedir e receberei. Se você não pedir, Deus não vai te dar. E não é só... Por isso que eu falo que a gente pede mal. Como é que é as nossas orações? Ah, Deus, me dá a casa bonita, me dá o carro, né, que eu ganho na loteria, não é verdade? Os nossos pedidos são esses são os nossos pedidos. Não estou falando que isso seja errado, tá? Não estou falando que seja errado. Mas isso não é o mais importante. Você tem que pedir o quê? Deus, me proteja, me livre de todo mal. É isso que você tem que pedir nas suas orações. Não é pedir para ganhar na loteria. A igreja ensina que você deve trabalhar, ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente não sabe realmente pedir a Deus as coisas. E Jesus disse isso. Então, faça a experiência. Se encomende a Deus. Tudo que você for fazer, faça se encomendando a Deus, que você vai ver. A começar cruzando o seu corpo. Eu não faço nada, gente, sem cruzar o meu corpo. Nada.
Eu passo em frente à igreja, eu cruzo meu corpo. Eu saio de casa, eu cruzo meu corpo. Eu entro num ônibus, num carro, eu cruzo meu corpo. Para pedir a proteção de Deus. Isso não é superstição, não. Por que nós fazemos o sinal da cruz, gente? O sinal da cruz é a Santíssima Trindade. Eu estou pedindo a Santíssima Trindade para me proteger. Entendeu? E eu já falei, e também nós podemos usar também os sacramentais, que não são amuletos. Eu tenho meus sacramentais, como eu já falei. Ó, eu tenho aqui meu crucifixo, que o padre já abençoou. Eu ando também, eu viajei agora, andei com o meu texto, está aqui, ó. Eu ando com o meu texto, eu ando com o meu crucifixo, mas isso não é amuleto, não. Mas isso tem poder? Tem, se você tiver fé. Estou cansado de ver na internet aí. Incêndio, lugar tal, as imagens ficam lá. Igreja que cai, que eles assaltam e as imagens ficam lá de pé. Essa semana mesmo eu vi na internet um lugar que foi incendiado lá e o lugar lá, e as imagens, os textos, tudo intacto. Não aconteceu nada. E aí? Eu falo essas coisas, chega a me dar um arrepio. Gente, as coisas de Deus é impressionante. É para a gente usufruir, é para a gente usar, mas a gente não aproveita. Entendeu? Então, gente, a oração é uma coisa muito séria mesmo. Tá? E por que rezar? Por que rezar? Por que rezar? Porque nós precisamos de Deus. Jesus disse isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei desconto. Perdão, alívio. Tá lá. Então, quer dizer, sem Deus, gente, a gente não é nada. Entendeu? Então, vamos continuar aqui, vemos outros textos. Ó, São Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Olha aí. Então, meu filho, oração nunca é demais. Pode fazer quantas orações você quiser, a qualquer hora, do dia ou da noite. Entendeu? Então, olha só que bonito. Marcos 1, 24. Tudo que pedires na oração, crede que os tendes recebido e será dado. Olha aí, tá vendo? Orai em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Perseverai na oração. Colossenses 4, 2. Olha aí. Então tem que ser aquela oração perseverante. Não é aquela oraçãozinha fraca, né? Aquela ali correndo. Não. Oração forte, poderosa. Entendeu? Não é também de qualquer jeito, também pronto, acabou. Não. Para. Por isso que muitas vezes Deus não nos escuta. Para. Quieta. Outra coisa, gente, quando for uma oração, na rua não tem como, né? Na rua é uma barulhada danada. Mas em casa, não é verdade? Na igreja, né? Isso me incomoda demais, gente. Às vezes você vai. A igreja, então, ali é um lugar de oração, a conversa. Né? Isso me incomoda, entendeu? Eu confesso a você que isso tem me incomodado bastante, é o que eu mais tenho visto na igreja. Uma conversaiada. Gente, conversa pro lado de fora da igreja. Ali é a casa de Deus, ali é lugar de oração. Pelo amor de Deus. Então, gente, silêncio. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, está lá no primeiro livro de Reis. Eles achavam que Deus tinha passado no relâmpago, mas Deus não estava no relâmpago. Passou um vento forte, Deus não estava no vento. Passou uma brisa suave, Deus estava ali. Então, isso quer dizer o quê? Aquieta o coração, né? Nós precisamos de calma, né? Nós viemos numa barulhada danada, gente, pelo amor de Deus. Né? Como é que você vai orar? Como é que você vai rezar a Deus, né? Numa bagunça, ouvindo. Tem gente que é assim. Né, ouvindo música, não, né? Por isso que Jesus fala lá, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, e ele em segredo vai te ouvir. Então você tem que ter sossego para orar, entendeu? Eu gosto dos lugares tranquilos, na igreja, na minha casa. Eu não gosto desses lugares barulhentos, eu não gosto não, entendeu? Estou falando, por exemplo, na missa ali tudo bem. Ali a gente está em oração livre com o povo. Agora, quando você vai fazer sua oração pessoal, aí eu gosto de um lugar reservado. Quer ver um lugar que eu amo fazer uma oração?
sentar na areia da praia. Quando não tiver muita gente, né? Porque quando tem muita gente não dá. Mas eu já fui numa praia onde não tinha ninguém, né? Você senta ali na areia, ali, olha para aquela, fecha os olhos ali, ouve só aquele mar ali e ali você vai conversando com Deus. Gente, que maravilha! É melhor, é uma terapia. Você está depressivo? Faz isso que você vai ver a depressão, ó, rapar fora. Faça a experiência, entendeu? Viajando, entendeu? Eu vou contar para você, entendeu? Eu, quando estou viajando, eu fico ali, Por que, graças a Deus, nunca aconteceu um acidente comigo? Graças a Deus. Por quê? Eu fico ali, eu estou viajando ali, não pense em você, eu estou em oração. Eu estou ali junto com Deus ali, para que nada de mal me aconteça, nem a mim e nem aqueles que estão comigo. E graças a Deus, nunca aconteceu nenhum mal comigo. Graças a Deus. Mas não, a gente não faz isso. Aí, como é que Deus vai nos proteger? Não tem como, entendeu? Tem mais textos aqui, gente, que fala orai sempre em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. Olha aí. Sempre e em todo lugar. Tá vendo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, petições, ação de graças por todos os homens. Aí aqui, São Paulo está ensinando vários tipos de oração. Então, você pode fazer oração de súplica, suplicar a Deus alguma graça. Você pode pedir, fazer seus pedidos, ação de graças, ou seja, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, de bom e até de ruim. Entendeu? Porque as coisas ruins também que nos acontecem nos tornam mais forte. Tudo aquilo de ruim que aconteceu na minha vida, hoje me fez uma pessoa mais forte. Entendeu? Graças a Deus. É aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu pude dar a volta por cima. Entendeu? O inimigo já tentou me derrubar várias vezes, mas ele não conseguiu e não vai conseguir, porque Deus está comigo. Entendeu? E a armadura do cristão? Está em Efésios. Entendeu? Então tá lá a armadura do cristão. Então, quer dizer, oração, meu amigo. Então, você nunca vai... você pode até cair, mas você vai logo se levantar. Aquela música. Né? Você pode até cair, mas Deus vai te levantar. Ok? Aí tem mais orações aqui, gente. Se eu for falar, entendeu? Olha só, Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Aquilo que eu acabei de falar. Jesus não ia, quando ele tinha que rezar, conversar com Deus, ele não ia para o meio da multidão, não. Ele ia para pregar. Mas para orar, Deus, ele se retirava. Olha aí, retiro. Por isso que tem retiro. Por que os padres se retiram? Por que as freiras vão? Por que os monges vão para o deserto? Não é? Sempre houve na história da igreja. Não é verdade? Por que existem os mosteiros até hoje? Por quê? Porque é ali que as freiras, os monges, rezam pela igreja. E por que a igreja não acabou até hoje? Por causa da oração dessas pessoas, dos santos, igual nós contamos aqui. Por que os santos, a maioria deles, rezaram pela igreja? Porque sabiam que sem oração, a igreja já tinha acabado há muito tempo. Por causa dos pecados. Tem muito pecador. Mas também tem muita gente boa na igreja. Entendeu, gente? Então, tem vários tipos de oração que você pode fazer. Tem a oração de intercessão, que é uma oração muito poderosa. Tá? Eu confesso a você que eu me sinto constrangido, às vezes, quando as pessoas, às vezes, pedem para mim rezar por elas. Por quê? Porque eu sou um leigo, eu sou um pecador. Mas eu faço com muito gosto, entendeu? Mas eu confesso que eu fico um pouco constrangido, igual eu fui em Aparecida do Norte agora, entendeu? E teve uma pessoa que chegou em mim e falou, ó, uma ex-aluna sua pediu para você rezar por ela lá em Aparecida. Olha que bonito, entendeu? Então, quer dizer, porque sabe que eu vou estar diante de Nossa Senhora e eu vou pedir por todo mundo. Então, quer dizer, é uma oração de intercessão que eu vou fazer. Então, gente, a gente pode fazer isso uns pelos outros, mesmo a gente sendo um pecador, não é verdade? Mas o importante é a gente rezar uns pelos outros. E a Bíblia está cheia de intercessão, no Antigo e no Novo Testamento. Entendeu? Então não tem nada de errado a gente rezar uns pelos outros, não. Pelo contrário.
Não é só os padres, os bispos. Claro que a oração deles é muito mais poderosa. Quando você estiver com o padre, com o diácono, com o bispo, peça para ele rezar por você, porque ali ele tem o sacramento da ordem. Tá? Então a oração deles é muito mais poderosa. Mas nós leigos também podemos rezar uns pelos outros. Por isso que existe grupo de oração. Não existe na igreja grupo de oração? O grupo de oração é para quê? Um rezar pelo outro. Mas não é só no grupo de oração, não. Na família. Né? Nós podemos, gente, podemos e devemos. Quando um está doente, nós não rezamos uns pelos outros. Está no hospital, a gente não faz visita, pede a Deus por aquele doente. Então, rezar, gente, nós podemos rezar uns pelos outros tranquilamente. E Deus não vai ficar com raiva disso. Jesus não é egoísta, não. Tá? Que só Ele pode rezar por nós. Não, pelo contrário. Jesus quer que nós rezemos uns pelos outros. São Paulo pede isso. Rezem por mim. O Papa, na primeira vez que ele foi eleito, Papa Francisco, primeira coisa, eu achei isso lindo. Até hoje eu lembro disso. Né? Quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele pediu que as pessoas rezassem por ele. Era para ele rezar pelas pessoas. Ele pedindo para as pessoas rezar por ele. Naquela humildade do Papa Francisco. Entendeu? Então, gente, vamos aprender a rezar uns pelos outros. Ok? Então, gente, tem muito mais coisas aqui. Tá? A Bíblia fala de oração. Né? Pegue os homens de Deus. Tá? Depois você leia na Bíblia. Né? Abraão, Moisés, do Antigo e do Novo Testamento. Se eles não tinham um momento deles de oração com Deus. E as orações deles eram poderosas. Eles conseguiam tudo pela oração. Tá? Os santos. Santa Mônica. Eu fiz um vídeo aqui sobre Santo Agostinho. Santa Mônica rezou 20 anos para Santo Agostinho e se converteu. Outra coisa. Reze até você morrer. Reze até você morrer. Tá? Ah, mas eu não consegui a graça. Nem que seja depois da morte você vai conseguir. Já falei várias vezes sobre isso aqui. Nem que seja lá do céu, se você estiver lá, ou no purgatório, você pode conseguir uma graça. Então, reza até você morrer. Ok? Então, gente, eu quero encerrar. Nós já estamos aí no quase mais de 40 minutos. Eu quero falar sobre uma das orações mais poderosas para o católico. A oração do terço. Muita gente acha que é superstição, mas não é superstição. Eu quero encerrar explicando sobre o terço. Tem muito católico que vai na onda desse povo aí, tá? Que ficam falando uma monte de asneira sobre o terço. Primeira coisa, o terço não é uma oração mariológica, não. Ela é uma oração cristocêntrica. Por quê? Porque o que a gente medita no terço, gente? Os mistérios da vida de Jesus. Os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos, os mistérios gloriosos. Nós meditamos toda a vida de Jesus. Entendeu? Agora, nós rezamos com Maria. Nós não rezamos o terço a Maria, não. Nós rezamos com Maria os mistérios da vida de Jesus. Entendeu? Então, nós rezamos com Nossa Senhora. Não é para Nossa Senhora, é com Maria. Entendeu? Porque nós já ensinamos, porque nós pedimos à mãe e o filho atende. E por que eu disse que essa oração é poderosa, gente? Porque todas as aparições de Nossa Senhora, ela fala para a gente rezar o terço. Todas. Os papas, todos eles ensinam a gente rezar o terço. João Paulo II, a oração que ele mais gostava era o terço. Tanto que ele colocou os mistérios luminosos, só tinha 3, que é o rosário, né? O rosário são 3 terços, que agora é 4. Entendeu? O terço vem de 3, não é verdade? Por que agora é 4? Porque o Papa João Paulo II introduziu os mistérios luminosos no terço. Então, gente, o terço é uma oração poderosíssima. Outra oração que eu amo, que é o terço da misericórdia, gente. O terço da misericórdia também é uma oração poderosíssima. Por quê? Porque a gente reza às 3 da tarde, que a igreja ensina que é a hora da misericórdia, que é a hora que Jesus morreu. E eu posso testemunhar isso. Isso é um testemunho que eu posso dar da minha vida. Eu já consegui muitas graças pelo terço da misericórdia, gente. Tá? E outra coisa, o terço da misericórdia, ele também
Ele não é só também para nos dar as coisas, não. O texto da misericórdia é também para nos confortar. Porque, gente, a vida pertence a Deus. A vida pertence a Deus. E já aconteceu várias vezes Deus estar rezando o texto da misericórdia e chegar uma notícia de que uma pessoa faleceu. Ou seja, o texto nos dá a graça do conforto, porque a hora da morte é muito difícil. Quem de nós nunca perdeu um ente querido? Não é verdade? E eu já recebi notícias de pessoas da minha família que morreram na hora do texto da misericórdia e pessoas que não eram católicas e que morreram no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho um parente meu que morreu no dia de Nossa Senhora de Fátima e essa pessoa não era católica. E eu estava rezando o texto e chegou a notícia para mim que essa pessoa tinha morrido e já estava sofrendo com câncer. E eu pedi a Deus, primeiramente, para que desse a pessoa um bom lugar, né? E que também confortasse também a família. Entendeu? Uma outra vez, eu estava com uma outra pessoa internada, eu fui visitar essa pessoa meio-dia, e essa pessoa estava nas últimas. Eu rezei o texto da misericórdia, quando foi à noite, chegou a notícia para mim, que essa pessoa tinha morrido. Foi difícil. Foi uma morte que me machucou muito, mas foi Deus e o terço que me ajudou, o terço da misericórdia que me confortou. Tá? Por quê, gente? Porque é a hora que Jesus partiu. Então, a gente pede para que Deus nos conforte nessa hora de dor, porque é uma hora de dor. A hora que você perde uma pessoa que você ama, você fica com o coração partido. Mas só Jesus pode confortar o nosso coração. Assim como ele deu a vida por nós naquele momento, então a gente deve também pedir o conforto e as graças também que nós necessitamos. Né? Por isso que o texto da misericórdia também é muito poderoso. Eu gosto muito do texto da misericórdia. Todo dia, 3 horas, eu rezo o texto da misericórdia. Entendeu? Gente, nós estamos no tempo da misericórdia. Vamos lembrar disso. O profeta Isaías diz uma coisa pesada que está aqui no livro. Eu não sei se eu vou achar aqui agora. Eu queria achar para você ler depois, para você não achar que eu estou inventando. O profeta Isaías, ele diz uma coisa que achei. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Olha o que diz o profeta. O Senhor disse, buscai o Senhor... Não, o profeta Isaías disse, desculpa. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Olha aí, gente, vou repetir. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Então, gente, você só tem o dia de hoje, você não sabe o dia de amanhã. Tá? Vai haver um tempo em que você vai procurar Deus e não vai achar. Então, quer dizer, cuidado. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar a Deus, nos encomendar a Deus, não é? Outro texto belíssimo, Jeremias 29, 13. Olha o que o profeta Jeremias diz. Procurai-me-eis, está falando de Deus, tá? Procurai-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Olha que lindo. Então, quer dizer, se você buscar Deus de coração sincero, você vai encontrar Deus. Nas coisas mais simples. Deus é simples. Né? Deus, às vezes, fala com você nas coisas mínimas. Né? Mas Deus não... Será que Deus escuta a minha oração? Pior que Deus escuta a sua oração, mas você não vê. Você não abre o coração para Deus. Deus fala nas mínimas coisas. Num pássaro que canta, né? Nas coisas de Deus, entendeu? Ou às vezes Deus até te dá um sinal, mas você não percebe. Mas a palavra de Deus aqui diz, busque a Deus de todo o coração, enquanto ele está perto, enquanto ele se deixa encontrar. Entendeu?
Então, faça essa experiência. Busque a Deus que você vai ver que você vai ter as respostas que você procura. Amém? Então, gente, tem muito mais coisa aqui. O livro é muito bom, tá? Se você quiser aprofundar sobre oração, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? E eu continuo pedindo a você, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, tá? E continue rezando, tá? Reze aqui por mim, tá bom, gente? Como eu falei da questão da intercessão, eu peço a intercessão de vocês. Assim como muita gente me pede oração, eu também peço a vocês que rezem por mim. Eu preciso mais de oração do que mais do que eu rezar por vocês, vocês precisam rezar por mim. Porque esse trabalho não é fácil, tá? Falar essas coisas aqui não é fácil, entendeu? Falar aquilo que a igreja nos manda falar, né? Ensinar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tradição da igreja, entendeu? Não a minha vontade. Então, eu tenho essa preocupação muito grande de ensinar a verdade, aquilo que eu aprendi. Então, eu peço muito a vocês, né, para que Deus, né, me dê vida, saúde, para continuar exercendo esse trabalho que eu amo. Faço porque realmente eu amo. É o que eu gosto de fazer, é a minha vocação. Eu amo ser catequista. Eu gosto muito de passar pouco daquilo que eu aprendi para Deus. Eu sei que não é muito, mas um pouquinho daquilo que eu aprendi eu gosto de passar para aquelas pessoas que às vezes não conhecem, né? Porque eu sei que tem muito católico, gente, que é muito desinformado. Por isso que eu quis fazer esse vídeo sobre oração. Porque tem muitos católicos que se deixam levar, né, por essas mentiras aí, né? Que as nossas orações não servem, não valem, que não pode repetir, que o texto, né, não vale nada. Então, é uma oração maravilhosa, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e, se Deus quiser, retornaremos então no próximo vídeo, se Deus quiser. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.